Olá pessoal, eu Divaguear do canal Florearte, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aulinha do nosso suplá. Hoje nós vamos trabalhar essa parte aqui, tá? Então vamos lá ao passo a passo, espero que vocês gostem, vamos acompanhando. Começar então, começamos aqui de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Colocamos a nossa agulha na nossa laçada e assim vamos fazer nosso primeiro pontinho aqui do nosso lado esquerdo, tá? A nossa esquerda. Fazemos assim, fazemos o cruzamento, retomando o nosso primeiro pontinho dessa maneira, ok? E aqui conduzimos a nossa linha para o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Aqui retomamos o primeiro ponto e, ficando assim, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira, ok? Conduzimos agora da esquerda para a direita, dessa maneira. Trabalhamos agora a carreira superior de 5 pontos, ok? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa forma. O primeiro, o segundo, o terceiro até o quinto ponto dessa mesma maneira. Certo? Dessa mesma maneira. De cima para baixo até o quinto ponto. Ok? Nossa agulha para a carreira inferior, fazemos o cruzamento da nossa linha dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você, o nosso primeiro ponto. O segundo ponto à nossa direita, temos o segundo ponto, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro ponto, ok? Agora conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, nossa linha ficou entre 2 pontos à nossa direita e 1 ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. Agora da esquerda para a direita, vamos trabalhar o primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Dessa maneira, agora vamos retomar o primeiro, o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? De baixo para cima. Deixa eu acrescentar aqui um pouquinho o zoom do nosso trabalho para que vocês possam enxergar melhor, certo? Bom, gente, agora vamos fazer esse cruzamento da nossa linha da esquerda para a direita, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa mesma forma, tá? Agora na carreira superior temos 2 pontos, um à nossa direita e outro à nossa esquerda. O da nossa direita está faltando completar, da nossa esquerda já está completo, então vamos trabalhar dessa maneira, de baixo para cima, ok? Agora vamos fazer esse cruzamento, levando a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, certo? E aqui conduzimos o primeiro ponto da esquerda para a direita. Assim fazemos esse primeiro ponto. O segundo ponto, fazemos esse cruzamento de linha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, certo? Agora da direita para a esquerda, vamos trabalhar o primeiro ponto, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Agora da esquerda para a direita, conduzimos a nossa agulha dessa maneira. Agora nós temos nessa carreira 2 pontinhos, vamos trabalhar da direita para a esquerda o nosso primeiro ponto. E o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha. E o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha para trabalharmos a carreira inferior, certo? Colocando a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o nosso primeiro ponto, certo? Dessa forma. Agora da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, dessa maneira. Vamos retomar os nossos pontinhos, assim trabalhamos esses pontinhos, certo? Vamos retomar os nossos pontos. Agora, retomando o primeiro ponto dessa mesma maneira, fazendo esse cruzamento de linha, retomando esse primeiro ponto, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Agora, vamos trabalhar os 2 pontinhos da carreira superior, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto. Retomamos esse primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa forma. Certo? Agora conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. O primeiro ponto e o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você.
Agora da direita para a esquerda, conduzimos a nossa agulha de cima para baixo. Mudamos a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa maneira, certo? E assim vamos conduzir também o nosso segundo ponto aqui à nossa direita. Agora fazemos o cruzamento da nossa linha dessa maneira. Da direita para a esquerda, conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior dessa forma, certo? A agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto de cima para baixo. A agulha apontando diretamente para você dessa forma, ok? Aqui vamos mudar a posição da nossa agulha, fazendo esse cruzamento de linha da direita para a esquerda, colocando nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você, o primeiro e o segundo ponto da carreira superior. Vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, agora da direita para a esquerda, de cima para baixo. Agora da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Fazemos o cruzamento da nossa linha da direita para a esquerda. Colocamos a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, esse último ponto, ok? Dessa maneira. Agora, conduzimos a nossa agulha para a última carreira, tá? Nessa última carreira, nós temos 3 pontos. Um à nossa direita, o central e a nossa esquerda. O da nossa direita e o da nossa esquerda já está pronto. Falta finalizar somente esse central aqui. Então, fazemos o cruzamento da nossa linha dessa maneira. Vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima. A agulha apontando para frente, não para você, ficando dessa maneira. Agora, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado. E assim finalizando os nossos pontinhos, ok? Guardamos aqui, então, a finalização da nossa linha e cortamos a nossa linha dessa maneira e ficando assim a nossa letra A. Agora, bom, meninas, agora vamos fazer a nossa letra P de apetite, ok? Vamos lá. Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Colocamos a nossa agulha na nossa laçada e aqui começamos a nossa primeira carreirinha aqui da nossa letra P, certo? Aqui ficando a nossa linha dessa maneira, vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda dessa maneira. Opa! Colocamos agora nossa agulha da direita para a esquerda, conduzimos dessa forma. Agora da esquerda para a direita, retomamos o nosso primeiro pontinho, trabalhamos o primeiro e o segundo ponto de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Aqui trabalhamos o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Vamos conduzir a nossa agulha dessa forma. Agora vamos retomar o primeiro e o segundo ponto da direita para a esquerda, de baixo para cima, e assim conduzimos a nossa agulha para a nossa próxima carreira, tá? Da nossa letra P. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, conduzimos de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Agora da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? O nosso terceira carreirinha dessa maneira, certo? Agora, gente, vamos trabalhar 5 pontinhos da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Conduzimos a nossa agulha dessa forma, a agulha apontada diretamente para você. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Assim, formando o nosso quarto pontinho, certo? Vamos aqui. Eita, mas tá difícil para mim enxergar aqui o espaço do nosso tecido, gente. Esse tamine eu tô reclamando bastante porque é um taminho bem pequeno. Para a apresentação do nosso trabalho tá sendo difícil, gente, tá? Porque eu tenho que estar de olho na câmera e no nosso bordado. Então, esse tecido, a trama é muito pequenininha, então ele requer mais atenção minha, certo? Para vocês estão grande aqui porque eu puxei o zoom do nosso celular. Gente, tá difícil demais, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Bom, gente, chegamos aqui no quarto pontinho, mudamos a posição da nossa agulha para fazer o cruzamento e assim conduzir a nossa agulha para a carreira superior, assim ficando a nossa linha entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda,
de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, o nosso primeiro ponto. E a nossa linha ficou do lado esquerdo e nós temos ponto do nosso lado direito. Então, vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar o primeiro ponto e o segundo ponto da mesma maneira, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. Agora, vamos cruzar a nossa linha dessa forma, da direita para a esquerda, vamos trabalhar assim, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos agora da esquerda para a direita, de baixo para cima. Na próxima carreira, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. E aqui ficando a nossa agulha entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, ok? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Gente, estava desfocando aqui um pouco. Vamos lá. De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Agora a nossa linha ficou do nosso lado direito. Nós temos que fazer esse cruzamento para poder conduzir a nossa agulha para a carreira, aliás, para o ponto da nossa esquerda, ok? Vamos trabalhar dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, ficando dessa maneira, certo? Agora a nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos fazer esse cruzamento da nossa linha da esquerda para a direita, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, ficando assim a nossa agulha para a nossa direita. Então, fazemos o cruzamento da direita para a esquerda, fazemos o cruzamento e colocamos a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa maneira, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira. Bom, gente, agora conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, da direita para a esquerda, ok? Trabalhando assim, vamos conduzir o primeiro e o segundo ponto de baixo para cima dessa maneira, ok? Agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior e na carreira superior nós temos 2 pontos, tá? Então vamos trabalhar, nós temos 2 pontos, a nossa linha ficou entre um ponto à esquerda e outro à direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro ponto. Então, temos que fazer o cruzamento da nossa linha da esquerda para a direita dessa maneira, certo? Vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Agora, novamente, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar o nosso primeiro pontinho aqui, porque o da nossa esquerda já está pronto. Então, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui vamos fazer o cruzamento da nossa linha na carreira inferior do nosso primeiro pontinho. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Dessa maneira. Nossa Senhora, Vou diminuir aqui um pouquinho, gente, tá muito aumentado aqui. Então, gente, olha, agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa forma. Vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando para você. Da direita para a esquerda. Agora, da esquerda para a direita, fazemos esse cruzamento de cima para baixo, a agulha apontando para você. Conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior. Agora, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Agora, gente, de baixo para cima, conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, da esquerda para a direita, dessa forma. Agora, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, na próxima carreira, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Fazemos o cruzamento da nossa linha da direita para a esquerda, dessa maneira, certo? Agora conduzimos a nossa agulha da esquerda para a direita e assim vamos conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Bom, temos um ponto à nossa esquerda e um à nossa direita. O da nossa esquerda já está prontinho, vamos conduzir a nossa agulha para finalizar esse ponto da nossa direita, ok? Ficando assim. Agora vamos conduzir a nossa agulha fazendo esse cruzamento de linha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto. O terceiro ponto já está pronto, então conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, fazendo o cruzamento da nossa linha, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você,
da esquerda para a direita dessa forma. Agora da direita para a esquerda, conduzimos a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro ponto. Na carreira inferior, nós temos dois pontos. Agora da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E aqui conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior. Trabalhamos agora na carreira inferior, 5 pontinhos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E assim trabalhamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto dessa mesma maneira, certo? Ficando assim o nosso pontinho. Chegamos no último ponto da nossa carreira, conduzimos a nossa agulha, assim fazemos o cruzamento desse pontinho da carreira inferior, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita e agora da direita para a esquerda, dessa maneira. Certo? Bom, gente, agora finalizamos a nossa letrinha aqui, colocando a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui escondendo a ponta da nossa linha, finalizando a nossa letra. Ok? Ficando assim a nossa letra P. Bom, meninas, vamos começar a nossa letra E. Para começar a nossa letrinha, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido para que possamos começar a nossa letrinha, assim escondendo a pontinha do início do nosso bordado, ok? Ficando assim. Colocamos a nossa agulha de baixo para cima, a nossa agulha apontando diretamente para frente e não para você, assim ficando a nossa linha. Vamos cortar a pontinha da nossa linha para fazermos um bom acabamento e aqui esconder o início da nossa linha, ok? Vamos lá. Vamos trabalhar 3 pontos de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? De baixo para cima, a agulha apontado para frente e não para você, dessa maneira. Fizemos o terceiro ponto. Aqui na próxima carreirinha, gente, na carreira superior, temos apenas um ponto. Vamos fazer esse cruzamento. Aqui colocamos a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Vamos fazer o cruzamento da nossa linha, da direita para a esquerda, de cima para baixo, e aqui finalizamos o nosso pontinho único aqui. Vamos trabalhar agora fazendo o cruzamento desses 3 primeiros pontos aqui, tá? Da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar aqui, gente, até o último ponto, de baixo para cima, ok? Dessa forma. Bom, gente, agora ficando assim, a nossa linha entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, certo? Ficando assim, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Fazemos o cruzamento da nossa linha, aqui finalizando o nosso primeiro pontinho aqui, ok? O próximo ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, tá? A agulha apontando para frente, não para você. Bom, gente, o próximo ponto também a carreira de um só ponto, vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima. Nova baixa, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro, o segundo, o terceiro, até essa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro, o segundo e o terceiro e a mesma maneira, tá? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você e assim seguimos. Bom, gente, quando chegarmos no último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, ok? Dessa maneira. Certo? E aí, conduzimos a nossa agulha da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E vamos retomar todos esses pontinhos, tá? Chegando aqui, de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, tá? Vamos aqui retomar esses pontinhos até chegar ao quarto ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, certo?
Bom, gente, chegamos ao quarto ponto, mudamos a posição da nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira. Agora de baixo para cima, da direita para a esquerda, a agulha apontando diretamente para a frente, não para você. Agora de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora mudamos a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para você. A nossa agulha ficou entre o ponto, 2 pontos à nossa direita e 1 ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, tá? Bom, gente, vamos trabalhar da esquerda para a direita, fazendo o cruzamento da nossa linha. Colocamos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto da mesma maneira, gente. Tá? Dessa forma. Vamos trabalhar até o terceiro ponto. Dessa mesma maneira, de baixo para cima. Bom, gente, agora vamos retomar. De baixo para cima, da direita para a esquerda, o primeiro ponto. O segundo ponto, nós mudamos a posição da nossa agulha, porém, o nosso terceiro ponto já está finalizado, então vamos para a carreira inferior. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo. Certo? Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, ficando assim o nosso trabalho, dessa maneira, tá? Bom, gente, agora vamos trabalhar de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, da esquerda para a direita, a agulha apontando diretamente para você, certo? Retomamos agora. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui finalizando o nosso trabalho, certo? Dessa maneira. De fazer o acabamento aqui, escondendo a nossa ponta da nossa linha e assim finalizando o nosso trabalho, certo? Ficando assim, cortamos a nossa linha e a nossa letra E e a nossa letra A e P ficou dessa maneira, do nosso lado avesso perfeito, o nosso lado direito perfeito, certo? Agora vamos fazer a nossa letra T. A nossa linha por baixo da trama do tecido, dessa maneira aqui, o primeiro, o segundo ponto, vamos colocando a nossa linha por baixo da trama do tecido e aqui dando início à nossa carreirinha, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Puxamos aqui, cortamos a finalização da nossa linha para fazer um bom acabamento dessa maneira, certo? Assim, conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Dessa forma, trabalhamos aqui, ok? De baixo para cima. Bom, gente, agora vamos trabalhar a carreira superior que tem apenas um ponto. Vamos para baixo, a agulha apontando para você. Agora da direita para a esquerda, trabalhamos de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Aqui retomamos o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, de baixo para cima. Aqui retomamos o primeiro e o segundo ponto, certo? Agora vamos subir a nossa agulha para a carreira superior, fazendo o cruzamento da nossa linha, colocando de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha dessa maneira, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Agora da esquerda para a direita, o segundo ponto. E da direita para a esquerda, o terceiro ponto. E aqui vamos trabalhando, seguindo e subindo nossos pontos, ok? Mais uma vez da esquerda para a direita. Outra vez da direita para a esquerda, dessa maneira, de baixo para cima. Bom, gente, agora minha linha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 4 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhamos o primeiro ponto e fazemos o cruzamento dela dessa maneira, de baixo para cima, para que possamos dar continuação ao nosso trabalho da nossa direita, ok? Trabalhamos assim, de baixo para cima, o primeiro, o segundo, o terceiro até o quarto ponto dessa mesma maneira, certo? Trabalhamos assim, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Agora, gente, vamos retomar os 3 pontinhos da direita para a esquerda, de baixo para cima, dessa forma. Vamos trabalhar aqui, certo?
dessa maneira, de baixo para cima. Assim conduzimos nossos 3 pontos. Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior de um só ponto. E conduzimos a nossa agulha para a próxima carreira, da esquerda para a direita. Agora da direita para a esquerda, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, dessa maneira. E aqui vamos trabalhar da esquerda para a direita, ok? Assim. Agora conduzimos a nossa agulha da direita para a esquerda, de cima para baixo. E aqui vamos trabalhar cobrindo todos os nossos pontos e aqui formando o nosso ponto cruz. E aqui fazemos da direita para a esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Dessa maneira, a agulha apontando diretamente para você até o último ponto, certo? E assim vamos conduzindo a nossa agulha para as carreiras inferior. E finalizando a nossa letra T, agora o nosso último ponto de cima para baixo. Certo? Agora conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui finalizando o nosso trabalho. E a nossa letra T já está prontinha, vamos cortar a nossa linha, certo? Bem no pezinho da linha para não perder a nossa linha, certo? Agora, gente, bom, meus amores, vamos começar a nossa letrinha. Colocamos a nossa agulha por baixo da trama do tecido dessa forma, o primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? Conduzimos 3 pontinhos dessa mesma maneira. Aqui vamos esconder a pontinha da nossa linha, tá? Dessa forma. Vamos trabalhar aqui de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Gente, aqui, chegando aqui, vamos retomar o nosso primeiro pontinho, tá? E agora vamos fazer 5 carreiras de um só ponto aqui, subindo para completar a nossa letrinha. Colocamos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, da direita para a esquerda e agora da esquerda para a direita. E assim vamos trabalhar 5 vezes, tá? Dessa forma, até chegar nessa última, tá bom? Vamos trabalhando assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda, e assim chegamos na nossa última carreirinha da nossa letra I. A nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar de baixo para cima, da direita para a esquerda. Agora vamos cruzar a nossa linha dessa forma para que possamos finalizar aqui a nossa letrinha, tá? De baixo para cima, aqui formamos o nosso primeiro X e vamos trabalhar aqui da esquerda para a direita, que cruzamos a nossa linha dessa maneira, retomamos os nossos pontinhos e vamos trabalhar aqui fazendo o nosso X, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Agora da esquerda para a direita e o próximo ponto da direita para a esquerda e chegamos aqui no penúltimo ponto da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Bom, gente, chegamos ao último pontinho, gente. Chegamos ao último pontinho, vamos trabalhar aqui o nosso último pontinho aqui, central, tá? Dessa maneira. Agora conduzimos de baixo para cima, da direita para a esquerda e aqui finalizamos a nossa letra I e vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, aqui escondendo a pontinha da nossa linha para finalizar o nosso trabalho, sem deixar cruzar a nossa agulha no nosso lado avesso, tá, gente? Ficando o nosso lado avesso bem perfeito e o nosso lado direito também perfeito. Bom, gente, agora nós temos aqui em cima 2 pontinhos para formar o pingo da nossa letra I, ok?
colocamos a nossa agulha por baixo da trama do tecido, do primeiro ponto e o segundo ponto novamente por baixo da trama do tecido. Aqui organizando e guardando a ponta da nossa linha. Vamos colocar novamente a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você aqui, tá? Do nosso lado esquerdo, puxamos bem delicadamente, aqui acertamos com a tesoura a pontinha da nossa linha para melhor organizar a nossa linha e ficar bem escondidinho, não deixando nenhuma imperfeição da nossa linha de acabamento, ok? Agora, gente, já que organizamos aqui, tá bem bonitinho, ó, esse aqui é bem delicado, gente. Ainda mais que esse pano aqui, a trama dele é bem pequena, então requer mais cuidado ainda. Bom, gente, agora da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Fazemos o cruzamento da nossa carreira inferior, aqui, colocamos de baixo para cima. Agora fazemos o cruzamento e retomando os nossos pontinhos. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, da esquerda para a direita. Agora da direita para a esquerda, de baixo para cima, certo? Ficando assim os nossos pontinhos. Agora, ficando assim o nosso trabalho, colocamos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, aqui finalizando o nosso trabalho, guardando a nossa linha de acabamento, ficando assim. Como a nossa linha o nosso pontinho é bem pequeno, vamos finalizar para o nosso lado avesso, deixando assim o nosso trabalho, tá? Colocamos aqui por baixo da trama do nosso bordado dessa forma, tá? Aqui, finalizando mais uma vez por baixo da trama do nosso bordado, aqui organizamos mais uma vez a nossa agulha por baixo da trama do bordado e assim guardando a nossa linha, finalizando com mais segurança o nosso trabalho, para que fique assim finalizado o nosso avesso perfeito e o nosso lado direito perfeito, certo? Vamos fazer a nossa letra E, tá? Começamos aqui a nossa letra, conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido, aqui do primeiro, do segundo e do terceiro ponto, aqui conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do nosso tecido, né? Respeitando a ordem dos pontinhos, né? Então, respeitando a posição dos nossos pontos, ok? Bom, gente, agora de baixo para cima, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar o nosso primeiro pontinho da esquerda para a direita, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro ponto de baixo para cima, ok? Dessa maneira, gente, de baixo para cima, o primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira. Tá? Bom, a próxima carreira nós só temos um pontinho aqui à nossa direita. Vamos fazer o cruzamento da nossa linha, colocando a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Agora fazemos o cruzamento da nossa linha, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora vamos retomar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Dessa mesma maneira, vamos trabalhar os 3 pontinhos, certo? Dessa forma. Nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Agora, vamos fazer esse cruzamento de linha para poder seguir os próximos pontos, ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, agora de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, certo? De baixo para cima, para conduzir para a próxima carreira. Bom, gente, a minha agulha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 4 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o do nosso lado direito, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar os 4 pontos, ok? De cima para baixo trabalhamos 3 pontos, no quarto ponto mudamos a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, trabalhamos aqui. Agora da direita para a esquerda, de baixo para cima. Agora da esquerda para a direita,
trabalhamos aqui, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? E vamos retomar os nossos 2 pontinhos dessa forma, de cima para baixo, agora da esquerda para a direita, de cima para baixo. Retomamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º ponto de cima para baixo dessa forma. Até chegar ao 4º ponto, nós mudamos a posição da nossa agulha, tá? No 4º ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, tá? O primeiro e o segundo ponto. Agora, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo. O próximo ponto de baixo para cima e aqui conduzimos a nossa agulha. Nossa agulha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 2 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhamos o primeiro e o segundo ponto dessa maneira. Retomamos os 2 primeiros pontos aqui, de baixo para cima, ok? Dessa forma. Agora, fazemos o próximo ponto de baixo para cima, da direita para a esquerda. Retomamos o primeiro ponto e mudamos aqui de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, tá? O primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro e o segundo ponto. Conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos da direita para a esquerda. Agora, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha diretamente para você. Da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontar diretamente para você. Aqui finalizamos o nosso último pontinho, ok? Agora conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, assim finalizando o nosso trabalho, deixando a nossa letra E já finalizado. Vamos cortar a linha bem no pezinho do nosso bordado para melhor acabamento, ok? Dessa maneira, assim ficando a nossa letra E, tá? O nosso bordado ficou dessa maneira do lado avesso, ok? Vou diminuir aqui para que vocês possam ver completamente. Ficando assim o nosso lado avesso e assim o nosso lado direito. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amanhã estarei aqui com a nossa próxima aulinha aqui para podermos bordar essa outra parte do nosso bordadinho, do nosso suplá, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser e Deus quer. Fiquem com Deus.